E aí, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa série voltada aqui para profissionais cabeleireiros e barbeiros que querem deslanchar, querem evoluir na nossa área. E hoje eu quero fazer um vídeo de complemento de um outro vídeo que eu fiz lá atrás, onde eu falei das 4 posições da tesoura. Tá? Então eu falei que a gente tinha um jeito certo de segurar a tesoura e eu tinha que treinar esse movimento aqui, ó, tesoura para cima, para um lado, para o outro lado e para baixo. Então, para que eu faça os cortes básicos, eu preciso ser muito bom, preciso estar muito preparado nessas 4 posições. E o que eu quero te trazer agora é como trabalhar com as técnicas avançadas de corte, o que eu preciso mudar nessa pegada. Então, depois que eu já treinei essas 4 posições aqui, ó, aí eu vou fazer isso aqui, eu vou tensionar o mínimo possível o cotovelo e ombro. Então, esses dois membros, essas duas partes do meu braço, do meu corpo aqui vão ficar mais imóveis. Eu vou começar a trabalhar mais com o punho e os dedos, tá? Então, olha só que interessante. A tesoura eu consigo trabalhar em várias posições, tensionando, mexendo o mínimo possível do meu ombro ou do meu cotovelo. Tá? Então, quando eu for trabalhar, por exemplo, com a técnica point cutting, se eu levei o cabelo lá para baixo, né, eu vou colocar a tesoura para cima aqui para mostrar no vídeo, mas levei o cabelo para baixo, um cabelo comprido, e aí, a hora que eu segurei essa mecha, eu venho cortando nesse sentido aqui, ó. Então, a tesoura para cima, tá? Tá lá embaixo, né, mas a tesoura tá nesse sentido aqui, ó. Ela entra aberta e sai fechando. Eu vou cortando o cabelo enquanto fecho a tesoura, eu vou descendo e criando esse movimento. Tá? Então, tesoura para cima. E quando eu quero trabalhar o point cutting, daqui de baixo para cima. Então, eu levanto uma mecha de cabelo, pode ser no cabelo feminino ou no cabelo masculino. Eu levanto e aí eu venho trabalhar, olha a minha mão, ó, como muda a posição. Eu vou trabalhar nesse sentido aqui, ó. Tá? E aí eu consigo, então, movimentando, ó, o meu dedão que está trabalhando, ó, fazer de lado aqui o meu dedão que está trabalhando, mas eu tenho o mínimo possível de tensão no restante do meu braço. Eu estou forçando mais aqui, ó, punho e os dedos. Tá? Mesma coisa, posso fazer isso para o lado, ó, faço isso aqui, ó, faço o corte nesse sentido aqui, ó, para o lado e para o outro lado, mesma coisa, corto nesse sentido, abrir a tesoura aqui, ó. Então, o que eu preciso criar é essa habilidade, ó. Eu ponho movimentos diferentes na posição que eu quero, tensionando o mínimo possível o meu braço, ou o meu cotovelo, o meu ombro. Então eu vou tentar colocar esse movimento nas mãos. É fácil isso? Não é, eu sei que não é. E é muito engraçado quando eu vou dar aula, tem aluno que vem com a câmera e fala: deixa eu filmar o jeito que você abre e fecha a tesoura, o jeito que você segura a tesoura, porque eu quero treinar, eu quero aprender. E acredite, eu também não nasci fazendo isso daqui. Tá? Eu também não segurava, não controlava a tesoura desse jeito. Um dos primeiros cursos que eu fiz, eu vi um professor fazendo isso e eu fiquei encantado. Eu falei, não, se ele consegue, eu também consigo fazer isso. Tá? E foi um curso fantástico que eu fiz, Vidal Sassoon, recomendo. Hoje acaba, por conta do dólar, do euro, acaba ficando muito caro, mas foi um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida. E era um professor, o nome dele era Ian, grego, dando aula em Londres, e ele fazia todo esse movimento com a tesoura praticamente sem mexer braço, sem mexer cotovelo, sem mexer ombro. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Fui, filmei, fotografei, pedi para ele fazer o movimento devagar, que pra gente, quando a gente se acostuma, é muito automático, né? E então, acredite, eu também não sabia, mas eu coloquei isso como meta, eu ia conseguir trabalhar a tesoura em todas essas posições. E hoje é o que eu faço, tá? Então eu consigo trabalhar com a tesoura em todas as posições com o mínimo movimento possível de ombro e cotovelos. Tá? Assim a gente evita, né, na hora que eu estou atendendo o cliente, de fazer aqueles contorcionismos, porque uma coisa é fazer um corte, outra coisa é quem atende 10, 15, 20 pessoas por dia. Você tem que ter a mesma qualidade do primeiro até o último cliente. Quando a gente tem todo esse contorcionismo, não tem jeito. Tá? Então, quando eu preservo a saúde do meu corpo e eu uso a ferramenta corretamente, fazendo o movimento correto, poupando desgaste desnecessário, é melhor. Né? Eu estou otimizando o resultado que eu vou ter lá na frente. Tá certo? Então, minha dica, antes de você seguir aí para os próximos vídeos da série, onde a gente vai falar sobre slice cutting, point cutting, deep parallel point cutting ou slide cutting, vou descrever e vou mostrar para você o porquê
de cada um desses nomes, por que a gente não traduz, a gente mantém a mesma nomenclatura que vem lá de fora, só que para você conseguir desenvolver essas técnicas com facilidade, essas técnicas corretamente, é importante treinar essa habilidade. Então, minha sugestão, pega uma tesourinha velha, uma que se cair no chão não tem tanto problema, coloca um pano embaixo ali para não estragar a tesoura se ela cair e vai brincando, vai treinando com esses 4 movimentos aqui. Ó. A tesoura tem que ser extensão, quase Edward Mãos de Tesoura, né? A tesoura tem que ser uma extensão dos seus dedos, uma extensão da sua mão, para você dominar essa ferramenta. Tá legal? Então é isso, nos próximos vídeos a gente vai começar a falar então sobre cada uma das técnicas, beleza? É isso por hoje, a gente se vê nos próximos vídeos aí, até lá!